O Massacre da Serra Elétrica é um clássico do horror que nos conduz por uma trama que nos mostra o quanto a violência é algo geracional e como para muitas pessoas ela traz um prazer sádico. E além disso, ele é um baita filme, então hoje nós vamos destrinchar este longa, eu vou dar a minha opinião sobre ele, a gente vai conversar sobre os principais temas, então eu peço que vocês se ajeitem na cadeira, apaguem a luz do seu quarto e simbora falar de O Massacre da Serra Elétrica. Lançado em 74 com direção de Tobe Hooper, que havia dirigido Eggshells em 71, e com o roteiro do próprio Tobe Hooper juntamente com Kim Henkel, que tinha o seu primeiro crédito de roteirista aqui nessa pedrada. O Massacre da Serra Elétrica começa com um letreiro que fala sobre como alguns jovens foram brutalmente assassinados e como eles passaram por um pesadelo, em especial Sally Hardest e seu irmão cadeirante Franklin. Esses assassinatos brutais e muitos outros ficaram marcados na história dos Estados Unidos como o Massacre da Serra Elétrica. The Texas Chainsaw Massacre. Acho legal pontuar que o filme não é em si baseado em fatos, né, mas ele se inspira bastante na própria história do Ed Gein, né, que foi um assassino muito conhecido dos Estados Unidos. O Tobe Hooper usou bastante dessa figura, né, para criar o Leatherface, tanto que essa coisa do Leatherface usar uma máscara ali com a pele humana das suas vítimas veio do próprio Ed Gein. Essa coisa do filme ser baseado em fatos ali, como o letreiro fala, foi mais para marketing mesmo. Vamos então para algumas fotos sendo tiradas ali de algumas pessoas mortas em estado de decomposição, e logo após isso nós vamos ouvir no rádio, que vai ser uma figura bem presente nesse filme, né? O rádio ele vai explicar bastante coisa sobre a trama e também dar alguma contextualização. Nós vemos ali que houve uma espécie de crime que aconteceu em um cemitério perto ali, né? Ali perto da região do Texas. Nós temos esses corpos que foram roubados, mas nós também temos ali uma espécie de corpo que foi deixado naquele local do cemitério. Vamos então para a nossa trupe de jovens dinâmicos ali, né? Nós temos a Sally e seu irmão Franklin, nós temos o Jerry ali, que é o namorado da Sally, e o Kirk e a Pen, que também são um casal, aparentemente, né? Como eu falei, né, teve esse crime de roubarem túmulos ali dentro daquele cemitério, e o avô da Sally e do Franklin estava enterrado lá. Então eles vão até lá para tentar descobrir se o túmulo dele foi violado, mas a mulher diz que não foi ali. Quando ela chega, ela dá uma olhada e depois ela fala para o Franklin que o túmulo dele aparentemente não foi violado. Após isso, então, eles decidem partir para a antiga casa dos avós deles ali, né, que está abandonada, mas eles decidem ir até lá para ver como estão as coisas e também mostrar ela para os seus amigos. Eles passam ali por um matadouro que foi o mesmo matadouro que o avô deles havia trabalhado, e aqui nós vemos a presença marcante da violência nesse filme, tanto a violência humana quanto a violência animal, porque o Franklin ele vai falando que antigamente os bois, né, o gado era morto de uma forma ainda mais brutal do que hoje. Eles eram mortos à martelada, sabe? E agora tem uma pistola de ar ali, que é uma morte um pouco mais humanizada, entre aspas, ainda é cruel, mas é bem menos do que era antigamente. E a gente vê que esse estilo de morte dos gados antigos, né, dos bois ali daquela época, eram algo muito normalizado por uma sociedade em que a violência também era muito normalizada. E eu não quero dizer que hoje está 100% bom, porque ainda nós vemos a violência sendo normalizada. Sempre que a gente vê ali uma criança sendo morta na guerra, a gente meio que está acostumado, sendo que isso era algo que nós não deveríamos nos acostumar nunca. No meio do caminho eles vão dar uma carona para um homem que é um pouco esquisito, né? O nome dele é Hitchker. Ele fala que o irmão dele trabalha no matadouro e estava passando por ali. O Franklin ele tem uma faca ali que ele fica cutucando a unha. Esse homem pega a faca do Franklin e corta a própria mão como se não fosse nada. Depois ele mostra que ele próprio tem uma navalha, e aí ele tira uma foto do Franklin ali dizendo que agora o Franklin pode pagar $2 pela foto para ele. E obviamente o Franklin vai se recusar, então ele vai queimar essa foto ali dentro daquela van, né? O que vai deixar uma fumaceira, vai criar um fogaréu naquela van. Ele vai pegar o braço do Franklin, vai cortar o braço do Franklin ali, fazer um corte ali com a sua navalha, o que vai fazer com que ele seja expulso daquela van. Enquanto ele está do lado da van ali, depois de ser expulso, ele parece meio que passar a mão com sangue nela, e depois nós vemos que ele fez uma espécie de símbolo ali que parece se comunicar
ficar com alguém. Só que esses jovens, eles só vão descobrir isso após pararem no posto de gasolina, porque eles precisam reabastecer. Eles veem ali aquele símbolo, só que eles não dão muita atenção para aquilo, porque eles precisam chegar na casa ali do vô da Sally e do Franklin o mais rápido possível antes que anoiteça, e eles estão ficando sem gasolina para voltar. Então o dono daquele posto de gasolina diz que ele não tem gasolina naquele momento, que eles podem voltar dali um tempo, ali naquela tarde ou até mesmo à noite, para abastecer, porque ainda vai chegar a gasolina. Então eles resolvem só continuar seguindo viagem, e é lógico, né, que esse dono do posto é esquisito pra calica, mas ninguém percebe. Them girls now, they don't want to go messing around no old house. Esse começo do filme, ele tem coisas muito interessantes mesmo, né? Por exemplo, essa coisa da conversa de como a violência é normalizada, né? Ela parece meio que precipitar o que vai vir ao decorrer de todo esse longa. Fora também, né, que quando esses jovens chegam no cemitério para ver o túmulo ali do vô da Sally e do Franklin, nós vemos que tem muitas pessoas naquele cemitério simplesmente para verem todo aquele circo que foi armado, né? Para ver todo aquele crime que foi cometido. Então mostra, né, que realmente essa violência e essa coisa dos crimes sendo cometidas é vista de uma forma diferente nessa sociedade que o filme quer mostrar, porque é tudo muito normalizado, ninguém está em choque ou chocado com o que está acontecendo, todo mundo parece levar muito aquilo na naturalidade, o que é bem estranho. Eles chegam então na casa dos avós da Sally e do Franklin, e os 4 jovens resolvem entrar na casa para ficarem conversando e dando altas gargalhadas, enquanto o tadinho do Franklin fica para trás ali para limpar a van ali, porque ele foi o único que sobrou, né? E é muito interessante, né, porque o Franklin depois ele vai entrar sozinho dentro da casa, e nós vemos ali as pessoas rindo, né, principalmente as garotas rindo, e parece muito que elas estão gritando de dor, sabe? Eu não sei se é proposital do filme, mas a risada delas causa uma coisa meio estranha, pelo menos em mim, enquanto assistia esse filme, tava causando essa estranheza, porque parecia realmente que elas estavam gritando de dor, parecia que elas estavam morrendo realmente, mas elas só estavam dando gargalhadas. O Franklin, ele vai encontrar ali uma ossada no chão e também pendurada ali na parede, e o Kirk e a Pen vão pedindo informações sobre o lago que tem ali perto. E aí ele vai indicar para eles vão até o lago, só que no meio do caminho eles vão acabar encontrando um lugar que parece ser movido a gasolina, ou seja, eles podem pedir um pouco de gasosa ali para conseguir voltar ali para a cidade deles. A garota fica meio pá com toda aquela situação e fica pedindo para eles voltarem, né, porque tá muito perigoso, é uma coisa perigosa, eles não sabem quem mora ali. Só que o Kirk resolve entrar dentro da casa, e é papo de segundos ali. Ele entra na casa, depois de alguns segundos o Leatherface aparece e com uma martelada ele finaliza o homem. A Pen, que havia ficado no balanço do lado de fora, percebe o sumiço do Kirk e resolve ir até lá para tentar entender o que está acontecendo. E nesse momento nós vemos a câmera de baixo para cima, assim, ela caminhando, e a casa parece ainda maior do que é. A casa fica ainda mais ameaçadora, sabe? Eu acho realmente um truque bem legal de direção que vai ser usado ao longo de todo esse filme para criar toda essa sensação de algo amedrontador realmente, né? Parece que a garota está caminhando em direção à sua morte, o que de fato ela está. Ela entra dentro da casa e dá uma olhada por tudo ali ao redor, e ela vê ossadas de animais, mas também ossadas humanas. E quando ela tenta fugir daquele local, o Leatherface aparece, e nós temos uma das cenas mais marcantes da história do cinema de horror. A garota saindo pra fora, conseguindo passar pela porta, e ele pegando ela antes que ela fugisse. E nós vemos a cena dela se debatendo, mas ele é muito maior e muito mais forte do que ela. Então ele arrasta ela para dentro, pendura ela ali em um gancho de carne e liga a sua motosserra. E essas primeiras mortes são algo realmente para criar bem esse personagem do Leatherface, né? Nós vemos como ele é extremamente forte e ameaçador. Com uma pancada ele praticamente matou ali o Kirk e pegou ali a Pen como se ela fosse um papel, sabe? Ele é realmente muito forte e muito amedrontador. E como eu disse, né, esse filme ele lida com a violência de uma forma um pouco diferente, pelo menos para esses personagens dessa família do Leatherface, né? Para eles, esses humanos, eles não são de fato
fato pessoas, mas sim caça, mas sim gado ali que eles devem abater. Então a violência ela é feita de uma forma bem interessante nesse filme para mostrar que para algumas pessoas existe esse sadismo todo. Tá escurecendo e eles precisam retornar para a cidade, então o Jerry decide ir atrás do Kirk e da Pen. Ele chega na casa ali do Leatherface, ele começa a ouvir uns barulhos meio esquisitos, né? Ele ouve ali alguns barulhos estranhos, só que ele pensa que a Pen e o Kirk estão apenas zoando ele. Então ele vai entrando, abre o freezer e vê a Pen se levantando em um espasmo. E nesse momento o Leatherface aparece e faz mais uma vítima de uma forma ainda mais rápida. E essa morte do Jerry mostra pra gente que o Leatherface, por mais que ele seja muito forte, muito amedrontador, ele é esse personagem mais bobalhão. Em alguns momentos, durante todo esse filme, ele vai parecer quase como uma criança muito forte que não entende muito bem o que está fazendo, né? Como eu disse, isso é normalizado pra ele, essa violência é normalizada pra ele. Ele não acha que ele está de fato fazendo nada errado, ele não acha que ele é uma pessoa ruim, sabe? Tem tudo isso nesse personagem que eu acho muito legal como o filme vai abordando. Então é interessante ver, né, que esse personagem, por mais que ele seja extremamente forte e amedrontador, ele também é bem atrapalhado, né? Esse momento já está extremamente escuro, né? E a Sally e o Franklin ficam extremamente preocupados porque eles não têm nem as chaves da van para conseguir pedir ajuda. Então a mulher que não queria ir embora sem o seu namorado decide se enfiar na mata ali com o seu irmão. Só que neste momento o Leatherface aparece e faz a sua primeira vítima com a motosserra. Ele mata o Franklin. A garota então corre desesperada e se inicia essa grande cena de perseguição que nós não temos em slashers atuais tanto, né? Então nós vamos ter ela correndo dentro da floresta, nós vamos ter ela correndo dentro da casa do assassino, né? Ela entra dentro da casa dele, sobe as escadas, vê ali o avô dele que está em uma idade extremamente avançada, vê uma mulher ali que está em estado de decomposição, que provavelmente pode ser a avó do Leatherface ali, né? A avó daquela família e afins. Só que quando ela tenta fugir ali, ela vê que o Leatherface conseguiu entrar dentro da casa, então ela pula a janela ali e mesmo machucada, ela consegue mancar até o posto daquele começo do filme, né? Aquele posto de gasolina. Ela pede que o dono daquele local chame a polícia, mas ele diz que lá não tem telefone, que eles precisam ir até a delegacia de carro. Então ele sai para buscar o carro ali, deixando a garota sozinha, e vai ouvindo no rádio que o xerife daquele condado continua investigando o caso do cemitério, onde cerca de 12 corpos foram roubados parcialmente ou inteiros. Isso porque algumas pessoas, né, alguns corpos tiveram apenas mãos, braços, cabeças e pernas roubadas. 29.9 Enquanto isso, a Sally olha para o que parece carne sendo frita em um forno ou uma espécie de fogão ali, e parece ali salsichas, parece carne de animal, mas talvez não seja carne de animal. Isso porque o dono do posto volta com uma corda e um saco e prende a garota depois de bater nela. Ele leva a garota até a casa do Leatherface e nós descobrimos a grande trama do filme. Esse homem que é dono do posto, ele na verdade é pai do Leatherface e do Hitchhiker. Esse homem entra na casa e começa a bater nos filhos dele, dizendo que eles quase deixaram a garota fugir, o que poderia colocar em xeque todo o esquema deles. E aqui se torna algo verdadeiramente desesperador, né? Nós vemos a Sally presa por esses homens e sem saber o que vai acontecer com ela. Nós vemos o desespero estampado no rosto dela. Isso é muito bem conduzido, muito bem capturado por uma câmera que vai cada vez mais se aproximando do rosto dela, dando foco ali no desespero realmente do que ela está sentindo. E aqui a violência, como eu disse, ela é algo nítido, né? Não apenas a violência física, mas também a violência psicológica, porque eles deixam essa garota presa e vão falando que vão matar ela, que daqui a pouco vão matar ela, que ela vai morrer. Então nós vemos como ela e também a gente fica completamente desesperado pelo que vai acontecer. Eles pegam aquele avô deles ali que está em uma idade extremamente avançada e fazem um corte no dedo da Sally e dão para ele chupar o sangue. Eles convidam a mulher para jantar e, ao que aparenta ali, isso não fica muito explícito, mas o que parece é que eles se alimentam dos corpos das pessoas que eles mataram, ou seja,
seja, é uma família de canibais. Após o jantar, eles decidem matar a garota e deixam essa tarefa para o avô deles. Então o Hitchhiker pega ela e coloca ela de joelhos ali na frente do avô deles. O Leatherface ajuda ele a segurar o martelo e eles vão tentando fazer ele dar marteladas na cabeça dela para matá-la, assim como faziam com o gado antigamente. Ele consegue dar uma martelada que vai abrir um buraco na cabeça da Sally, mas a garota começa a lutar ali contra o Hitchhiker e ela consegue fugir deles pulando a janela. Ela vai mais uma vez ser perseguida por esses dois irmãos e um caminhão vai passar e vai atropelar e matar o Hitchhiker. Enquanto o motorista abre a porta para a garota fugir, eles têm que descer pelo outro lado, porque o Leatherface já está na bota deles. O homem ainda consegue acertar uma ferramenta ali na cabeça do assassino, que cai com a motosserra ligada, fazendo um corte na sua perna. Viu que eu falei que esse personagem, por mais que ele seja bem forte, bem amedrontador, em alguns momentos ele parece realmente bem bobo e bem desajeitado? É nessa parte que eu tô falando. O motorista do caminhão foge de um lado, enquanto a Sally para um carro que vinha na direção dela e vai conseguir fugir toda ensanguentada, dando enormes gargalhadas ali por ter se livrado daquilo tudo. E nós ficamos com a clássica cena do Leatherface fazendo uma dança ali, girando a sua motosserra no ar, e assim o filme acaba. O Massacre da Serra Elétrica é um clássico absoluto do terror. Ele consegue usar o seu horror de formas muito assertivas, mas também ele consegue nos contextualizar muito bem em todo esse cenário que o filme quer passar, né? Dessa família canibal, aparentemente canibal, isso não fica explícito, né? Mas fica meio que subentendido, né? Essa família ali psicopata, como a violência pra eles é algo normal, como essas pessoas, no final das contas, não são de fato pessoas, mas sim só gado, né? Como eles usam essas pessoas como animais. E eu acho que o filme também ele fala bastante sobre como antigamente os animais eles eram abatidos de uma forma ainda mais brutal, né, com marteladas na sua cabeça, e que agora as mortes são um pouco mais humanizadas, né, com essa pistola de ar e afins. Só que para algumas pessoas que viam nesse trabalho de abater gado ali, né, de matar esses animais, um escape para a sua psicopatia, para os seus desejos mais obscuros, esse avanço tecnológico meio que tirou isso deles, sabe? Então eles foram buscar em outras pessoas, literalmente outras pessoas, né? Porque eles foram matar pessoas. Nesse filme aqui. É um filme que tem uma direção muito boa, principalmente em alguns momentos, como a cena da Pen andando devagar até a casa e o ângulo de baixo pra cima, deixando a casa ainda maior, deixando ainda mais amedrontadora. Isso passa realmente toda a sensação de medo que nós devemos sentir. O filme também vai conseguir nos mostrar bastante o pânico desses personagens, principalmente nessa cena em que a Sally está amarrada e nós temos ali alguns takes mais fechados no rosto dela, com o medo, né, com o desespero estampado em seus olhos. Claro que em alguns momentos esse filme ele vai parecer muito datado, né, como por exemplo naquela parte em que o pai vai desmaiar a Sally. Então nós temos uma coreografia que não é muito boa, sabe? Nós temos uma coreografia ali que é muito mal feita, tem que ser sincero aqui, fica realmente bem datado, fica mal feito, então tem essa coisa, mas assim, é algo bem pequeno comparado ao todo do filme. Com um orçamento de 140 mil dólares, o que é muito pouco, ele faturou cerca de 30 milhões e 900 mil, quase 31 milhões ali no mundo todo. Foi um investimento ali que se pagou de forma absurda e gerou muito lucro. Além de criar uma franquia do horror que ficou muito conhecida e é muito conhecida até hoje, né? No IMDb, esse filme tem uma nota de 7.4 e no Rotten Tomatoes ali ele tem uma aprovação de 85%, o que são números muito bons para um filme de terror slasher. É um filme muito legal e eu estou doido para falar sobre a sequência dele, se vocês quiserem, claro. Então deixem bastante like nesse vídeo, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga a continuação de 1986. Aproveita também para comentar o que você achou do filme, também não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso que eu for trazendo para vocês. Deixa o like nesse vídeo que ajuda bastante o canal, sem contar que é uma métrica interessante
interessante pra eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos desse formato. Me siga nas outras redes sociais, tem conteúdos maravilhosos por lá, conteúdos que nós não temos aqui, algumas conversas um pouco mais diretas, algumas coisas que eu estou pensando ali, eu ligo a câmera e gravo, então tem um conteúdo bem bacana por lá também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos fãs de Massacre da Serra Elétrica, fãs de filme slasher, e eu agradeço demais a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos numa próxima. Valeu!